Bom, pessoal, falando então um pouquinho sobre RPA, tá? Nós vamos falar sobre a ferramenta da UiPath, tá? E a UiPath tem um conceito muito bacana de Automation First, né? Ou seja, a era da automação. Então, segundo a UiPath, né, o que é essa questão de Automation First? Né? Então, pensar em automação no desenho, aprimoramento ou transformação do processo. Ou seja, é pensar de uma forma muito mais ampla, né, não simplesmente na automação de uma tarefa, mas pensar principalmente em como eu desenho e melhoro esse processo, e aí sim eu identificar uma forma de automatizá-lo. Então, se pode ser automatizado, deve ser automatizado. Né? Esse é o conceito realmente de Automation First. A UiPath tem uma visão também muito bacana, tá? Que outras ferramentas já têm adotado, que é em relação a um robô para cada pessoa, né? Um robot para cada pessoa. Esse conceito é uma visão de futuro, né? Algumas empresas já têm adotado dentro de algumas áreas específicas, alguns departamentos, tem algumas funções que em alguns casos nós chamamos de fazendeiros de robôs, né? Ou seja, no futuro a tendência é que cada pessoa dentro de uma empresa tenha um próprio robô para automatizar suas tarefas rotineiras, né? As tarefas do dia a dia, e realmente poder focar naquilo que gera mais valor para a empresa, gera mais valor para o próprio profissional. Trazendo alguns dados sobre a UiPath, né? A UiPath é uma empresa que teve um crescimento muito rápido, né? Uma empresa de software com um dos crescimentos mais rápidos na história. Tá? A UiPath hoje ela tem 3.700 clientes corporativos, tá? Dentre esses tem mais de 60 clientes governamentais. Tem um número bastante expressivo de colaboradores, mais de 2.500 colaboradores espalhados pelo mundo, e a UiPath já teve mais de $1 bilhão de investimentos, né, ou seja, rodadas de investimentos, desde 2017. Né? Hoje é uma das ferramentas que com certeza teve mais investimento, né, mais capital investido em cima desse software. Tá? Quando a gente fala sobre posicionamento da UiPath no mercado, tá? A UiPath ela é líder do quadrante do Gartner, certo? Tem outras ferramentas posicionadas como líderes, que é a Blue Prism e a Automation Anywhere. Né? A GAVB trabalha tanto com a UiPath quanto a Automation. Ambas são excelentes ferramentas, né? Mas hoje a UiPath está localizada um pouquinho mais acima em questão de liderança. Tá? No quadrante Forrester, tá? A UiPath também tem se posicionado, né, entre as líderes, novamente aí juntamente com a Automation Anywhere e a Blue Prism. Falando um pouquinho sobre onde a UiPath atua hoje, né? A UiPath é uma empresa global, tá? Que tem mais de 31 escritórios em diversos países, também tem escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Falando um pouquinho sobre os clientes da UiPath, né? A UiPath basicamente atua em todos os segmentos, né? Tem soluções e aceleradores para todos os segmentos: seguros, telecom, varejo, alimentação, tech, energia, saúde, né? Assistência médica, serviços e também para governos, né? Então vocês podem observar que é um portfólio de clientes bastante variados, né? Em diferentes segmentos. Isso se deve muito pelo fato de que a automação ela se aplica praticamente a qualquer área, né? Qualquer segmento, seja indústria, varejo, tecnologia, todas as empresas têm processos internos que podem ser automatizados. Falando um pouquinho sobre benefícios, né, com a automação. Então, basicamente nós falamos, né, de aumento de receita e redução de custos, né? Esse é um benefício muito importante porque traz retorno direto, né, para a empresa, seja com receita, né, ou reduzindo custos, melhor satisfação do cliente, né, e quando a gente fala cliente, nós podemos estar falando do nosso cliente externo, né, ou seja, automatizar ações do meu consumidor, ou até mesmo o meu cliente interno, né, o meu colaborador. Se eu sou de uma área de TI, né, eu tenho clientes, né, todos os colaboradores da empresa, de certa forma, são meus clientes, então a ferramenta de automação, ela permite, né, esse tipo de satisfação e engajamento, seja para o cliente externo e para o cliente interno. Maior envolvimento dos funcionários, isso aqui é muito bacana, né? Quando a gente trabalha com ferramentas de automação dentro das empresas, a gente vê um engajamento muito grande dos colaboradores,
principalmente pelo fato de que a empresa está investindo em automatizar tarefas rotineiras, né, e liberando os colaboradores para atuar em ações que realmente tragam valor, né, e que tragam benefício para o próprio colaborador. Aquelas atividades rotineiras que não permitem enfim, que tomam muito tempo, né, e não permitem que ele foque em outras atividades mais importantes, essas são as principais que a gente consegue automatizar com RPA. Aqui tem uma questão também de redução de riscos de conformidade, né? Isso se deve muito em relação a falhas humanas. Quando a gente está automatizando tarefas rotineiras com robô, obviamente a gente reduz os riscos e as falhas. Qual que é a missão, né, da UiPath? Então, basicamente, é entregar uma plataforma para a primeira era da automação, né? Hoje, de certa forma, nós já estamos na era da automação e a UiPath se posiciona como, né, missão realmente entregar uma plataforma para esse conceito de hiperautomação, né? As principais áreas foco, né, para quando a gente fala em uma primeira plataforma de automação, né, inovação aberta, isso é muito importante, né, o UiPath tem diversas iniciativas de inovação, né, robôs que aprendem novas habilidades, tá? Então a UiPath tem trazido alguns aceleradores para esses robôs, né, inclusive questões de inteligência artificial, machine learning, está indo muito nessa parte de serviços cognitivos, e também a parte de rapidez de aprendizado, né, ou seja, uma plataforma que seja rápida de desenvolver, rápida de automatizar processos, e que também proporcione um aprendizado, né, que seja fácil, de fácil utilização para todos os usuários. Falando um pouquinho sobre a comunidade da UiPath, realmente é muito grande, tá? O UiPath Connect hoje tem esse número está até um pouco defasado, né? Tem mais de 50 mil membros em fóruns, tá? Tem também a plataforma UiPath Go, né? Onde é possível encontrar mais de 400 componentes, ou seja, 400 aceleradores, né? Já confiáveis, já testados, que podem ser trazidos para dentro do processo de automação, né, e um volume muito grande de downloads também, né, pelo fato de ser tá entre as top 3, né, plataformas de RPA, e foi a primeira empresa a disponibilizar o livre download, né. Depois o pessoal vai falar um pouquinho mais da parte técnica, mas é muito simples fazer o download do UiPath e testar, enfim, na sua máquina, dentro da sua empresa. Tem um modelo de trial, né, onde é possível testar o UiPath por 90 dias, e também é possível utilizar uma versão community, digamos assim, né, para fazer alguns testes nessa própria máquina aí, quem tiver curiosidade. Tem uma questão interessante da UiPath, já muito relacionada à inteligência artificial, né? Então, como a UiPath entrega inteligência artificial hoje? É uma plataforma aberta, né, muito simples de se usar e aprender, né, e já vem com centenas de atividades nativas, né, que são de fácil compartilhamento e personalização, e tem uma integração muito grande com ferramentas de mercado, como RP, BPM e outras tecnologias de inteligência artificial. Em relação a resultados, tem diversos processos que têm um grande potencial de automação, né, e já foram testados e comprovados por fornecer 40%, né, a mais de rapidez na automação e implantação de projetos, né? Então, muitas vezes, ao invés de eu utilizar ferramentas open source como Python, Selenium, quando eu comparo com ferramentas de automação como o UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, né, a gente chega aí numa rapidez muito maior de implantação desses projetos de automação, pelo simples fato de que é uma plataforma já pronta, né, bastante madura, que tem diversos aceleradores, tá? Tem um suporte de implementação, né, mundial, então isso também é importante, e tem aí um caminho para a inteligência artificial muito bacana, né, já vem com OCR nativos, né, e também vem com soluções de NLP, no caso aqui, né, processamento de linguagem natural, do Google, da IBM Watson e da Microsoft, tá? Então, a questão de escalabilidade também é bastante importante, né? Hoje a estrutura, os componentes da UiPath focam muito na questão de escalabilidade, de processamento em paralelo, e a segurança e governança também é bastante forte, né? A parte de governança de cofre, né? De segurança de senhas, de ambientes, lista de servidores, é bastante evoluída dentro da ferramenta da UiPath. E aí aqui a gente vai um pouquinho mais para a área de negócio, né? Os principais processos, né? Processos potenciais para automação. Então, quando a gente fala em automação, né, tem alguns pilares aqui, né? Parte de serviços de RH, supply chain, serviços de TI, finanças e contabilidade e serviços ao cliente.
Dentro de cada um desses pilares tem alguns processos, né, que a gente elenca como processos potenciais. Por exemplo, dentro do RH, folha de pagamento, gerenciamento de ponto, né, processo de onboarding e offboarding, né, processo de admissão e desligamento. São processos massivos, processos rotineiros, que são, de certa forma, padrão e podem ser automatizados. Né? Tem muitas empresas já fazendo a parte de recrutamento com RPA, ou seja, hoje a mão de obra qualificada é um dos principais desafios, né, para toda a empresa. Então, com o RPA, a gente já tem feito muitos projetos aí na parte de recrutamento, tá? Bastante interessante. Também a parte aí de educação e treinamento. Por exemplo, empresas que têm uma política de treinamento muito grande, a gente consegue automatizar processos para verificar se esses novos colaboradores, ou enfim, se os colaboradores estão seguindo a política de treinamento, estão concluindo o treinamento. Então, basicamente, uma ferramenta de RPA, ela consegue integrar diversos sistemas de uma forma muito simples, né? Sem a necessidade de eu construir novos softwares, enfim, daqui a um pouco eu tenho um emaranhado de integrações que são muito difíceis, né, de gerenciar. Com uma ferramenta de RPA, eu centralizo tudo num único lugar. Por exemplo, eu tenho um sistema legado e eu quero fazer uma migração de um sistema legado para um novo sistema, por que não utilizar uma ferramenta de RPA para isso? Né? Então, tem muitos benefícios realmente. É a parte de cadeia de suprimentos, né, gerenciamento de estoque, planejamento de demanda, parte de geração de pedidos de compra, enfim, tem muitas aplicabilidades, né, dentro da cadeia de suprimentos. Na parte de serviços de TI também, né, então monitoramento de aplicações, monitoramento de serviços, facilita muito, né, com os robôs, parte de processamento de batches, até mesmo aqui, né, a gente entra numa questão bem de TI mesmo, né, reset de senhas, desbloqueio de contas, backup, restores. Hoje, né, de forma bem resumida, tudo que uma pessoa consegue fazer dentro da sua máquina, tá, o robô da UiPath consegue reproduzir. Né? Então, essas ferramentas, a ferramenta da UiPath está muito evoluída em relação a isso. Né? Antigamente, para eu automatizar um software na minha máquina, eu precisava, enfim, fazer uma série de verificações. Hoje, eu consigo simular, inclusive, o posicionamento do mouse, por exemplo. Né? Se eu tenho uma tela que ela abre e eu não quero ter que identificar um campo específico, eu posso dizer para o robô, olha, leva o mouse até essa posição da tela e dá um clique, porque eu sei que ali está o botão que eu preciso disparar. Então, realmente tem bastante evolução. A gente consegue trabalhar em muitas áreas, aí, em diferentes empresas, e realmente, hoje, né, as empresas que ainda não estão fazendo RPA, com certeza precisam, né, agilizar porque estão atrás dos seus concorrentes. Aí, já falando um pouquinho mais da plataforma da UiPath, né, o pessoal agora já vai entrar na parte técnica, né, então a gente tem 3 componentes básicos, né, o UiPath Studio, que é onde eu realmente construo aí os robôs, desenvolvo, o UiPath Orchestrator, tá, que é a parte de governança, né, onde eu gerencio, aonde eu agendo, né, a execução dos meus robôs, né, controlo, monitoro performance, e a parte, obviamente, né, um dos componentes é o próprio robô, né, que é onde eu desenvolvo esse robô, agendo através do Orchestrator, e aqui é onde ele realmente vai rodar esse processo, né. A gente tem 2 diferenças bastante interessantes entre robôs, tá? Que é o robô atendido e o robô não atendido, né? Então, o robô atendido, como o próprio nome diz, basicamente são robôs feitos para trabalharem juntos com o ser humano, né? Ou seja, eu tenho um ser humano que precisa trabalhar com o robô para ter algum poder de decisão, né? O robô automatiza uma parte do processo e o ser humano entra depois dizendo para o robô o que deve ser feito. No caso do robô atendido, normalmente é o próprio ser humano que dispara o robô, então é muito aquele conceito de um robô próprio, por exemplo, na minha máquina. Eu trabalho, de repente, numa área de financeira ou numa área de TI, eu automatizei uma série de processos aqui dentro da minha área e eu disparo, né, conforme necessidade, eu disparo manualmente esse robô, mas eu quero ter um certo controle sobre ele. Né? Se deu algum erro, eu quero verificar qual é aquele erro, eu quero ver na minha tela, eu quero saber o que está acontecendo. Então, realmente é ter um controle maior sobre o robô. E aí a gente tem o robô não atendido, né, que é um robô que trabalha de forma independente. Ou seja, eu automatizei um processo, né, eu já tenho toda uma questão de verificar se o processo deu erro ou não, qual ação o robô deve tomar, eu deixo ele bem independente e agendo ele para rodar através do orquestrador. Né? Então, posso botar, um exemplo de um robô que faz um processamento de
de determinados arquivos. Eu boto ele para rodar de 30 em 30 minutos, aquele processo já está bem definido, o robô vai verificar a fila, tem arquivos para processar? Tem. Ele vai lá, processa, termina, dali 30 minutos ele vai executar de novo o mesmo processo, sem nenhuma dependência do ser humano. Tá? E já finalizando, aí eu já vou liberar o pessoal mais para a parte técnica, a YPF Academy, tá? É uma iniciativa muito grande aí da YPF, né, para a parte de educação, então tem mais de 300, hoje já tem mais de 400 mil estudantes, em quase 200 países, né, e o YPF Academy, ele proporciona, inclusive, a certificação, né, quando vocês fazem o YPF Academy, depois vocês estão prontos para fazer a certificação da YPF, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos para a parte boa aí, vamos ao que realmente interessa. Tá? Aqui a gente tem um processo de desenvolvimento. Como que chega até nós, né, desenvolvedores, para criar o robô? Ou seja, a empresa ela solicita o serviço, o cliente explica a necessidade de automação, chegando até nós, ele parte para uma análise a gente parte para uma análise de requisitos, onde normalmente é feito em cima de vídeos, documentos, explicando como o processo é dentro do site ou aplicativo web. É feito manualmente, né? Depois disso, a gente passa por uma análise com a ferramenta RPA. A gente já faz alguns testes, abrindo sites, digitando login com a ferramenta RPA. Passando para isso, a gente entra para a documentação de especificação. É onde a gente vai explicar para o nosso cliente como vai ser feita essa automação. Enviando para ele, tendo a aprovação do cliente, a gente dá o start ao desenvolvimento, que é onde a gente vai criar finalmente o nosso robô aí. Terminando o robô, já realizando todos os testes durante o desenvolvimento, a gente tem a documentação de teste, onde a gente vai mostrar como é feito, como é startado, né, este robô, como o cliente pode startar o robô. Também temos a documentação de implantação, que é como isso vai ser implantado no sistema do cliente. Como que ele vai fazer para pôr, quais são as configurações no sistema dele. Terminando isso, a gente faz a geração de pacote, junto com essas duas documentações de teste e implantação, e fizemos a entrega ao cliente. Esse processo aqui de desenvolvimento a gente usa na Índia hoje em dia, né? Aqui a gente pode ver que o RPA ele faz parte da indústria 4.0. Da transformação digital, ela tem exigido que as empresas tornem seus processos mais ágeis, resultando em entregas com prazos mais curtos e escaláveis, né? Diversas organizações, elas estão encontrando o RPA a solução para garantir a eficiência que precisa. E também o mercado de RPA está movimentando hoje em dia, na verdade até 2021, pessoal, 3 bilhões de dólares. É muita grana, né? E apesar disso, ainda muitos gestores não conhecem a ferramenta ou são familiarizados com o RPA, né? Passando aqui, a gente já entra na YPF, né? Vamos lá. Bom, a YPF ela teve a sua fundação, na verdade, com o nome de Descover, em 2005. Em 2012, apareceu o seu primeiro cliente, mostrando as possibilidades que o mercado RPA poderia trazer. Em 2013, aconteceu o primeiro lançamento de produto para desktop. E logo em 2015, eles introduziram a sua plataforma empresarial, juntamente a um novo nome que se chama YPF. Beleza, aqui a gente tem o quadrante mágico, Gartner, né? Onde, só ressaltando aqui o que o Guilherme falou, o YPF se encontra líder, né? Seguindo aqui, pessoal, acho que agora chegou a parte onde interessa a todo mundo como que a gente utiliza essa ferramenta, né? Primeiro, para a gente baixar essa ferramenta,
a gente entra no site da UiPath, onde a gente vai estar baixando aqui o Studio, é a ferramenta que a gente utiliza para criar o robô, né? Entrando aqui. Certo. Que eu já posso... Beleza. Passar a bola aí para Henrique. Obrigado, pessoal. Vamos ao que interessa então, né, Henrique? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Você pode parar o teu compartilhamento de tela aí também, Lucas. Lucas. Aí, perfeito. Tá. Já vai compartilhar a tua tela aí do estúdio, Henrique? Perfeito. Já estamos visualizando. Então tá. Boa noite, pessoal. Então vou dar continuidade aqui. E a ideia aqui é construir todo um roadmap de como começar a trabalhar com a IPF, né? A partir do site aqui, como o Lucas já estava mostrando ali para vocês. Então a gente tem no site um caminho aqui para entrar no ambiente deles, para ter ter o Orchestrator e as ferramentas, né? Inicialmente a gente pode fazer um cadastro aqui, como eu já tenho esse cadastro, eu já entro direto no login com eles. Esse cadastro é necessário para fazer o download do trial, né, Henrique? Isso. Tá. Na verdade, esse cadastro, ele vai te levar para o Orchestrator, né? Que é onde vai ser feito o download do estúdio. Isso. Legal. Então esse aqui é o ambiente, né? O ambiente na nuvem da UiPath. Então a gente tem aqui o acesso ao Orchestrator e nesse lado aqui a gente tem os links para fazer download das ferramentas, né? Então tem todo um Research Center aqui para baixar o robô, o estúdio, outros produtos, né? Então é por aqui que a gente começa a nossa caminhada, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o Orchestrator ali, mas inicialmente a gente baixa o estúdio, né? Como eu já tenho ele baixado, a gente já pode entrar no ambiente mesmo, certo? Eu vou fazer, inicialmente a gente vai entrar aqui e fazer um processo, uma automação bem simples aqui. E vamos fazer uma rota, tá? Primeiro a gente vai fazer um robozinho bastante simples aqui, só para mostrar como é que é o ambiente, como é que se constrói, né? Eu acho que é importante destacar aquela visão da UiPath de um robô para cada pessoa. Mesmo nesse ambiente de desenvolvimento, o desenvolvedor ele tem um robô na máquina dele para fazer as execuções. Então a gente pode instalar cada um desses componentes separadamente. Tá? Na máquina de desenvolvimento, a gente tem o estúdio aqui, né? E tem um robô que vai ser executado depois para fazer o teste local do desenvolvedor, né? Isso depois pode ser exportado para o Orchestrator, a gente vai mostrar depois como é que isso é feito, né? E uma vez no Orchestrator, ele pode ser distribuído para as outras máquinas do ambiente, que é gerenciado pelo orquestrador, e nessas máquinas eles são executados individualmente. Então, o conceito por trás disso é que existe um robô em cada máquina, e o que é desenvolvido é um pacote, que são as instruções que esse robô executa. Certo? Então aqui eu vou abrir um projeto bastante simples aqui. O estúdio, Henrique, na verdade, quando baixa e instala o estúdio, é só uma única instalação, ele já vem com o ambiente para desenvolver e com o robô também instalado, um robô de teste, né? Isso. Perfeito, isso que é legal, né? Então, assim, baixando o estúdio, qualquer um já pode sair desenvolvendo um robozinho na sua própria máquina, realmente validar, né? Isso aí é bem bacana, não tem nenhum tipo de grande necessidade de instalação de outros produtos, né? Já pode sair simulando algumas coisas. Aqui do lado a gente tem as atividades, que são as tarefas que o robô executa, então tem uma série de tarefas disponíveis aqui,
relacionados a aqui, os mais usados aqui, os que a gente mais utiliza aqui, escrever, clicar, enfim, mas tem toda uma biblioteca ligada à programação aqui, com tabela de dados, depuração, acessar arquivos do sistema, sobre o ambiente de desenvolvimento, fechar, abrir aplicações, usar a área de transferência, tratar com arquivos, né? Caixas de diálogo para interagir com o próprio usuário, dando mensagens, né? Integração com PowerShell, VBScript, tem parte de OCR, tem parte de PDF para ler arquivos de PDF, tem recursos de FTP para transferir arquivos pela rede, recursos de banco de dados, é uma infinidade de coisas e ainda tem, pode ainda baixar mais coisas através de complementos para fazer a automação, né? Então aqui, para a gente fazer uma automação bem simples aqui, para abrir um site, por exemplo, é tudo muito intuitivo. Então, a gente coloca aqui um Open Browser, ele já cria aqui uma atividade para abrir um browser, né? Então eu posso, deixa eu ver aqui, vou fazer uma coisa bem simples aqui, só para dar um exemplo mesmo. Depois eu vou mostrar recursos de segurança e tudo da plataforma. Então aqui eu arrastei um Open Browser, coloquei aqui o endereço de um site de teste, né? Se eu vir aqui executar esse robô, até vou fechar o browser aqui. O robô entra em ação, abre o browser e já vai para a página. E aqui no caso ele voltou para o ambiente, mas ficou ali a minha página aberta já, com os campos para preencher. Então eu posso colocar aqui, prosseguindo aqui, atividades para escrever naqueles campos ali, certo? A indicação na tela é bem simples, só clicar para indicar aqui na tela e capturar o elemento. Então eu vou dizendo que é aqui que eu quero escrever, ele já guarda também uma imagem que facilita a identificação depois na hora de fazer a leitura do código, né? Aqui eu vou botar direto. O Henrique, é bom dizer também que isso é um process, né? Não um framework. Sim. Isso, pessoal, é como se fosse uma mesa de testes, né? Onde a gente vai fazer automações simples para testar a abertura de site e a digitação de login, né? Isso. Aqui, antes disso, inclusive, é bom fazer também uma outra instrução aqui, que é uma busca por um elemento que exista na tela, para garantir que essa tela foi carregada. Então, eu vou entrar no site, vou garantir que eu cheguei na tela, vou escrever 2 campos aqui, vou clicar no login, certo? Isso deve fazer um login lá nesse site, certo? Vamos ver aqui. Vou fechar aqui, vamos executar até esse ponto, vamos ver se ele está indo. Aqui tem recursos que a gente pode usar para deixar ele mais rápido aqui, sabe? Nesses componentes aqui, a gente tem uma série de atributos para cada um deles. Por exemplo, aqui, clicar no componente antes de digitar, tem um aqui, um delay entre as teclas, que tem um tempo aqui
de 10 milissegundos. Se a gente tiver segurança no componente, a gente pode diminuir esse valor, pode usar outros tipos de digitação que deixam isso mais rápido, mas até para mostrar a execução, acho interessante deixar assim dessa forma por enquanto. Tem um detalhe aí também legal, né, Henrique? Se você observar, pessoal, olha a quantidade de cliques, né? Foram dados praticamente aí 4, 5 cliques e já foi montado, né, um robô para abrir um site, digitar em diversos campos e clicar no botão. Não teve nenhuma atividade de programação, né? Realmente foi clicar nos campos e ele mesmo tira até um print screen para mostrar em qual campo está sendo trabalhado, né? Qual campo o robô vai trabalhar. Então, assim, se a gente compara com ferramentas open source, onde eu preciso de uma linguagem de programação, acelera muito o processo, né? A diferença, assim, é muito grande mesmo. Então, por isso que o RPA tem ganhado tanto espaço aí no mercado, né? É muito simples de fazer as automações e acelera muito, né, o processo como um todo. Isso. Aí a gente chega nessa tela aqui, até cliquei ali, mas a gente vai chegar depois de forma automatizada nela, e vamos supor que a gente quer capturar todos esses campos aqui, todas essas informações dessa tela. O ambiente tem aqui também um assistente de extração de dados, muito útil para isso, que vai te guiando pelo caminho para fazer a captura dos dados. Então, eles para abrir o navegador, o aplicativo, o documento, pressione em avançar nessa caixa de diálogo e passe o cursor do mouse sobre o campo da fonte de dados. Clique nesse campo. Então, a gente vem aqui e clica no campo. Ele diz, ó, você selecionou uma célula da tabela, gostaria de extrair os dados de toda a tabela? Sim, eu quero os dados de toda a tabela. Então, ele já tirou aqui para me ver como vai ficar no final, certo? Se tiver ok, se eu quiser mudar alguma coisa, quiser excluir alguma coisa, posso editar isso, né? Posso limitar também os números de resultados, né? Quero que venha só 100, daqui a pouco eu tenho muitas informações aqui e não quero capturar tudo, posso limitar isso. Eu posso deixar 0 para ele pegar até o fim, seja quanto for, certo? Quando eu concluo isso, ele identifica, ele pergunta, aliás, se tem um elemento de navegação para as próximas páginas, tá? Nesse caso, tem aqui um botãozinho que eu posso ir para as próximas páginas. Aí, se eu quiser, eu posso indicar que botão é esse. Beleza, já está aqui a captura desses dados, certo? Vamos ver se isso funciona apropriadamente. Vamos deixar aqui o browser e vamos executar ele de novo aqui do começo. Lembrando aqui que como a gente está numa mesa de testes, o nosso estúdio ele tem duas formas, né, de automatizar, né? Tem a forma de teste, que é onde a gente vai abrir um process, que é o que o Henrique está abrindo aí agora, que ele faz uma pequena automação simples com login e alguns cliques para testar, né? E a gente tem um reframework, que é uma estrutura já mapeada pelo YPath, aonde a gente consegue fazer a recuperação do site. Por exemplo, ele não encontra o seletor, o robô ele vai ter o tratamento de fechar o browser, abrir de novo e partir do ponto da onde parou, né? É que nesse caso aqui, o que estava faltando mesmo era fazer o logout ali, ele não estava caindo na tela de login, né? E é um processo normal que a gente faz no robô, sempre a gente chega até o fim e faz logout e fecha o browser. É o processo completo. Como eu estou mostrando a execução, eu não estava fazendo logout, era isso que estava falhando ali. Agora ele está indo até o fim, tá? Aí o que ele fez aqui? Ele capturou todos esses dados e deixou dentro de uma estrutura que é uma tabela de dados, certo? O próximo passo aqui vai ser gravar essa estrutura de dados.
E aí a gente tem algumas atividades, até vou colocar aqui já para os favoritos. Um Excel Application Scope, que é usar um arquivo Excel para gravar esses dados, certo? Uma questão de segurança, eu vou criar aqui no disco uma pasta. Se eu tentar gravar no C, eu vou ter algum problema de segurança, provavelmente. Então, eu vou criar uma pasta temp aqui, certo? Vou dizer para ele gravar no arquivo chamado c:/temp/teste.xlsx. Isso tudo a gente colocaria em arquivos de configuração, mas aqui só para exemplificar. Ó, então eu coloquei ali qual é o arquivo. Vou usar uma outra atividade aqui que é read. Read não, write. Write range. Só vou dizer para ele gravar minha tabela de dados lá, que ele criou aqui. Isso tudo aparece aqui na minha lista de variáveis, né? Vou mudar o escopo dela para o nível mais alto, para ter visibilidade aqui nesse outro componente. E aqui eu vou gravar esse cara aqui. Certo? Feito isso, para não ter mais problemas, a gente vai fazer também um clique aqui no componente de logout e vai fechar o browser. Vou botar uma mensagenzinha só para a gente ver o logout disso. Beleza. Agora eu vou fazer o logout. Peraí, até expirou. E vamos executar novamente todo o nosso robô. Como vocês podem ver, é como se fosse uma pessoa mesmo, né? Digitando login, realizando os cliques, passando as páginas também. Aqui ele está capturando cada uma delas e jogando naquela estrutura de dados lá, naquela tabela de dados. Tinha uma outra coisa que eu poderia ter feito também, que é o seguinte: quando chegar na última página, ele vai esperar 30 segundos para aparecer aquele componente. Tipicamente, se esse é um tempo padrão, a gente pode reduzir esse tempo para não precisar guardar. Aqui ele vai ficar um pouquinho até ele concluir que não tem mais dados. Depois ele vai abrir o Excel e gravar os dados que foram capturados dessa tela. Apareceu o Excel ali embaixo. Ó, já fez o logout ali. Foi para a tela de login. Dá um OK, ele fecha o browser. Esse é um processo normal aí
do robô. E agora, se a gente for aqui no arquivo temp, apareceu ali um arquivo de teste, estão aqui os dados daquelas 10 páginas. daquelas 10 páginas aqui. Cada um tinha 10, chegou a 94 itens, né? Se a gente tivesse colocado um limitador, ele teria ficado aqui pela metade. Mas então, vejam que assim, é bastante simples fazer um robô, gastou só um tempinho ali por causa daquela questão do logout ali, mas realmente é só arrastar alguns componentes ali e a gente consegue fazer automatizar uma busca de dados, que foi nesse site, mas poderia ser resultados de consulta de um Google ou de preços de produtos, enfim. Aí a gente pode pensar em várias possibilidades aqui de utilização desse tipo de automação, certo? Então, assim, nesse ponto a gente terminou de fazer um robô aqui no estúdio, testei com o meu robôzinho local. Agora eu quero publicar, quero mandar isso aqui lá para o orquestrador. Então, eu tenho aqui, claro, esse ambiente está linkado já com o orquestrador lá, com o Orchestrator. Então, eu clicando aqui, ele abre aqui um espaço onde eu posso mudar o nome do pacote, colocar o versionamento e vou publicar isso aqui. Beleza, foi publicado. Posso agora entrar lá no Orchestrator. Deixa eu ver. Vou deixar esse aqui. Aproveitando, respondendo uma pergunta aqui que o pessoal fez, se os robôs podem ficar nos endpoints dos usuários ou em estruturas centralizadas de TI, né, servidores de TI, ou as duas coisas. E se eles rodariam também em background. Bom, os robôs, normalmente os robôs que são não atendidos, né, que são os robôs que rodam de forma automática, eles normalmente ficam sim em servidores centralizados de TI. Obviamente, esse servidor onde o robô vai rodar, ele precisa ter acesso, né, a todos os sites ou a todos os arquivos que o robô vai manipular. Então, por exemplo, se o desenvolvedor desenvolve o robô ali na sua máquina e o desenvolvedor, a máquina dele é liberada para acessar, enfim, a internet, diversos sites, no momento que eu vou instalar esse robô dentro de um servidor, obviamente aquele servidor precisa estar preparado para isso. Então, sim, o mais comum é rodar os robôs em estruturas centralizadas. Quando o robô fica localizado na máquina do próprio usuário, tá, ele também pode ser disparado, né, com esse conceito de endpoint. Eu posso ter o próprio orquestrador também disparando um robô na máquina do usuário, né, mas não é o mais comum. Né? Nesse caso, os robôs que são disparados, né, de forma agendada, eles ficam em servidores centrais. E em questão da relação de rodar em background, mesmo na máquina do usuário, tem algumas formas de o robô rodar sim em background, né? Então tem várias opções de construir essas automações. Certo. Então aqui eu voltei para aquela tela que a gente acessa ao fazer o cadastro. Né? Da primeira vez que a gente chegou aqui, a gente mostrei ali como fazer o download do estúdio, né? Então como usar esse estúdio depois para fazer o robozinho, e exportei ele para o orquestrador. Então agora a gente vai entrar no orquestrador propriamente dito. Tá? Eu já uso esse ambiente há algum tempo, então já tem algumas coisas configuradas aqui, mas a gente vai ver cada um dos componentes do orquestrador agora. Certo? Então, inicialmente, ele apresenta um dashboard aqui com o painel das automações. Né? Essa é uma ferramenta administrativa, então a ideia é que quem utiliza essa ferramenta é o administrador do ambiente cibernético, então é ele que controla os robôs, os jobs que estão sendo executados, se está sendo com sucesso, onde é que estão as falhas, quais são os robôs que estão desconectados, se eles estão disponíveis. Então ele tem toda a visão aqui inicial, um mapa de como é que está o ambiente dele, as queues, né, as filas de execução. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre essa parte aqui do orquestrador, né? Os processos, né? E ele tem aqui toda uma parte de monitoração de robôs, de jobs
Kiwis, né? Inicialmente, o que a gente faz é fazer os cadastramentos. Então, eu vou mostrar aqui primeiro essa área de cadastramento, de gerenciamento aqui do ambiente. Então, aqui a gente cadastra as máquinas que a gente tem, né? Então, eu aqui tenho 3 máquinas virtuais aqui cadastradas. Então, são máquinas, são só 3 aqui, mas no ambiente corporativo poderia ter inúmeras máquinas aqui cadastradas, né? Então, existe um controle de quais máquinas rodam. Não, o ambiente que é gerenciado pelo orquestrador inclui as máquinas em que os robôs podem rodar, né? Os robôs, propriamente dito, então, nas máquinas, eu posso ter um robô que está atrelado a um usuário, né? Aqui é um usuário local, mas poderia ser um usuário de domínio, né, no ambiente corporativo. E quando a gente fala isso, fica claro também que, pelo fato do robô estar atrelado a um usuário de domínio, toda a ação que ele faz fica registrada em toda a auditoria de rede, né? Então, ele faz um login naquela máquina onde ele vai executar, as ações que ele faz ficam no Event Viewer e nos logs das ferramentas em nome desse usuário de rede. Então, se ele for usar alguma ferramenta, assim como eu usei ali um site, ele também vai ter que ter acesso a esse site. Então, toda a atividade dele fica rastreada da mesma forma que um ser humano. Então, se eu tenho um usuário, e aí a prática é criar um usuário de serviço, um usuário de robô na rede da empresa, para que se saiba que tudo aquilo que aquele usuário fez foi um robô, foi um RPA que executou, certo? Então, eu tenho aqui os robôs, eu tenho os usuários também cadastrados. Aqui são os usuários que acessam a ferramenta, né? Então, os próprios robôs, eles têm acesso à ferramenta para poder consultar algumas configurações que eu vou mostrar agora a seguir, né? E também os administradores. E aqui eu posso dar acesso a outras pessoas também para acessar esse meu ambiente, né? Frequentemente, tu não vai ter só um administrador do ambiente, pode ter outras pessoas também ajudando, e até mesmo usuários disparando algumas automações, né? Então tem todo um controle, tem toda uma gerência de permissões aqui, dizendo para cada usuário o que ele pode ou não fazer, né? Se ele pode disparar um robô, se ele pode criar uma fila, se ele pode fazer um agendamento, se ele pode acessar e só consultar. Então, existe todo um controle de perfil aqui, certo? Então, a gente cria as máquinas, cria os robôs, a gente tem os pacotes aqui, que é aquilo que é desenvolvido. Então, aquele nosso workshop ali que nós fizemos há 6 minutos, ó, ele está aqui, pronto para ser executado, para ser utilizado. Só que, para utilizar esse pacote, eu preciso dizer aonde é que eu vou executar ele. Então, a gente cria processos, né? Aqui já na parte de automações. Eu acho que eu estou mudando agora recentemente, isso que ficava aqui. Mas está fechado aqui, automações, é isso. Então aqui em processos, eu posso criar um processo atrelando esse robô que eu criei, né? Ele está aqui embaixo, aqui, workshop escondido. Então eu posso dizer qual o ambiente, né? O ambiente também é uma coisa interessante da gente falar, porque quando a gente cria os robôs, tá? Imagine o seguinte, que no ambiente corporativo eu posso ter dezenas, centenas, talvez milhares de robôs até. E esses robôs, eles ficam atrelados ou distribuídos para determinadas áreas. Eu posso querer ter um grupo de robôs que vão ficar sob gerência do setor financeiro, um grupo de robôs que é dos recursos humanos. Então eu posso criar um ambiente aqui nos robôs, dizendo
quais são os robôs que fazem parte desse ambiente, e depois eu atrelo o processo a esse ambiente. Então, eu consigo garantir que aquele pacote só vai ser executado, por exemplo, pelo ambiente da área financeira, ou só pelo ambiente da área de RH. Então, tem todo um controle de acesso bem planejado aqui dentro para organizar a execução de um pacote. Então, eu tenho o pacote aqui, eu crio um processo, atrelo a um grupo de robôs, esses robôs estão atrelados a usuários de rede, necessariamente, né? Eles rodam nas máquinas remotas que estão cadastradas aqui, então tem todo um controle de todo o ambiente. Máquinas, robôs, usuários, pacotes, processos, áreas, é tudo bastante bem endereçado aqui, certo? E a gente tem aqui também algumas funcionalidades que são usadas durante a execução do robô. Então eu posso ter aqui assets, que a gente chama, que são configurações. Então lá onde eu executei, por exemplo, coloquei lá uma credencial, usei direto o usuário e senha, eu posso usar um asset daqui, o robô pode consultar essa credencial ela fica sob segurança, né? Então, o programador, por exemplo, ele usa ele conhece esse nome aqui, ele usa isso aqui para poder fazer um login numa ferramenta ou na rede, ele usa essa informação, mas ele não sabe, por trás dessa informação, qual é o usuário e senha que está armazenado aqui. Então, eu posso desenvolver, fazer em tempo de desenvolvimento, definir qual é o nome do asset, ter um usuário e senha até cadastrado para poder fazer um teste no ambiente de desenvolvimento, mas na hora que isso sobe para a produção, já é usado um outro usuário aqui, e aí a gente já não tem mais acesso a isso. Então, tem toda uma segurança aqui envolvida, né? A própria configuração, aqui eu posso ter uma URL, que pode mudar daqui a pouco. Então, se mudou essa URL aqui, não é mais essa. Preciso mudar o robô lá para isso? Não, posso mudar aqui, né? Imaginem que essa URL pode ser, por exemplo, a URL de um servidor de banco de dados, pode ser o endereço de um servidor de banco de dados, pode ser qualquer outra coisa que possa mudar de uma execução para outra, talvez. Então, a gente pode configurar por aqui, o usuário tem acesso aqui, né? Eu posso dar acesso a um usuário da área para ele poder consultar, né? Eu poder consultar e alterar essas informações. Então, ele consegue aí configurar toda a execução a partir daqui. Eu tenho um e-mail aqui, daqui a pouco, não quero mais mandar e-mail para esse usuário. Quero mandar um e-mail para outra pessoa agora, para esse processo. Posso mudar aqui, posso acrescentar nomes aqui. Então, essas configurações são usadas aqui. A gente tem também um conceito de filas, tá? Que são filas de transações, tá? Eu vou mostrar agora em seguida uma outra abordagem, um outro tipo de robô que se faz, que é para uso empresarial mesmo, que trata do conceito de transações, que é o seguinte, é repetir um mesmo processo N vezes. Imagine, por exemplo, que eu posso ter uma necessidade de automatizar a entrada no sistema, imputar no sistema informações de um grupo de notas fiscais que foram emitidas em um certo período. Então, cada dia eu quero pegar um grupo de notas fiscais, por exemplo, para cada cliente daqueles, eu quero jogar no sistema, ou quero mandar um e-mail agradecendo, ou fazendo alguma publicidade, enfim. Então, eu tenho uma transação que se repete. Para cada nota fiscal, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o nome dela, vou pegar o e-mail dela, vou pegar alguma outra informação ali que seja relevante para o meu processo, e vou repetir isso várias vezes, imputando no sistema, mandando um e-mail. Então, eu tenho um conceito de transação que se repete várias vezes. Então, eu posso colocar, a ideia é colocar isso numa fila, tá? E eu posso ter uma fila mapeada dentro do robô, ou posso ter ela num orquestrador. Sendo que a vantagem de ter isso no orquestrador é que eu consigo compartilhar essa fila por vários robôs. Então, quando eu monto uma fila de transações aqui nesse ambiente, eu posso executar uma transação em 4 robôs em paralelo, por exemplo, e os 4 consumindo essa fila. Então, isso vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais escalável, né? E aí tem toda uma gerência do orquestrador
para indicar, para disponibilizar sempre o próximo item da fila, acompanhar o progresso de cada item, indicar se foi com sucesso ou não. Então depois tu consegue vir aqui, consultar essa fila e ver o que foi processado, o que não foi, fazer uma retentativa, inclusive, dos itens. Então, é bastante útil esse conceito de fila aqui no orquestrador. E se a necessidade for menor, for resolvida no próprio robô, eu posso ter também no robô o conceito de fila. Eu vou mostrar depois para vocês. Aqui eu tenho também um outro conceito novo até de triggers, tá? que era os agendamentos. Aqui eu estou vendo quais são eles, mas eu posso acompanhar eles aqui, posso gerenciar isso. Ou melhor, posso criar um aqui, dizendo que tipo de trigger eu quero. Pode ser de tempo em tempo, que era o agendamento antigo, né? Então eu posso agendar uma determinada ocorrência, eu posso fazer através da Kiwi também. Sempre que aparecer dados na Kiwi, né, aquela fila ela fica ativa o tempo todo. Assim como eu posso povoar ela, eu posso povoar diariamente os itens das notas fiscais. Eu posso ter uma trigger aqui, que cada vez que cair nota fiscal naquela fila, automaticamente já dispara um robô que vai mandar um e-mail, ou que vai imputar aquela nota fiscal. Então fica tudo quase em real time. A partir do momento que chega uma nota fiscal, automaticamente o robô processa ela, né? Então, o que mais que tem aqui para mostrar? Então tem as triggers, tem os processos, né, que a gente já viu, né? Tem uma infinidade de coisas aqui também que a gente pode comentar em termos de segurança. A questão também de... O Henrique, o pessoal só fez uma pergunta aqui em relação à segurança, tá? Se as senhas, né, ficam criptografadas ou se elas ficam abertas na fonte, né, em qual local, qual é o local seguro que essas senhas ficam armazenadas, e se também é possível integração com o cofre de senhas. Sim, é possível a integração, tá? O robô faz a consulta a esse cofre de senhas local ali do Windows, se não encontra a credencial. Inclusive na abordagem de framework que a gente vai mostrar depois, isso já é automatizado. Cada vez que a gente usa a gente busca uma credencial, ele busca aqui no orquestrador, se ele não encontra, ele tenta também usar o do cofre do Windows, né? Essas senhas ficam criptografadas aqui, certo? Elas trafegam criptografadas, elas chegam num componente especial lá, um tipo de dado que é criptografado e é usado diretamente nos campos de senha. Então, aqui no orquestrador, assim como eu tenho o type into que eu usei aqui, eu tenho também coisa. Tem o type security text. Esse cara aqui é o que escreve senhas criptografadas. Então ele não vai usar uma string comum, é uma string segura. Então isso aqui é uma variável que eu vou criar, vou atrelar a um outro componente aqui, que é como é que é o nome dele? Cache Credential. Então, esse cara aqui é o que vai buscar no orquestrador uma credencial. Eu vou dizer o nome do asset aqui. Ele vai retornar o username numa variável e a senha numa variável segura. E essa variável segura eu uso nesse outro componente para escrever um texto seguro num componente de tela. Tá? Então, se é um componente aberto, eu até posso escrever como eu fiz ali. Mas esse cara aqui garante que ele recebe uma senha segura, ele não vai escrever o componente assim, ele vai descriptografar e escrever a informação que estava criptografada. Então, esse cara vai fazer esse trabalho de descriptografar e escrever lá naquele ambiente. Aproveitando, Henrique, que está com o estúdio aberto, teve uma outra pergunta em relação à opção de utilizar a linguagem C#. Se é possível utilizar a linguagem e as ferramentas dentro dos processos aí do estúdio. Sim,
Tem várias linguagens, assim, como evolui muito rápido, até não sei todas elas, mas VB e C# com certeza. A gente pode abrir componentes, inclusive, de programação aqui dentro. Eu não me lembro se isso está na própria biblioteca aqui. Tem algumas atividades na biblioteca aí que tem que interage com o C#. Uhum. Acho que é a parte de onde tu pode inserir, eu não me lembro agora qual é o nome do componente aqui, mas tu inclui um trecho mesmo de programação, e aí ele tem contexto de input e de output para esse componente, onde tu pode passar uma variável, ele faz lá a programação que precisa, e sai de novo numa outra variável, o resultado, enfim. Depende do que tu precisa fazer, mas tem sim, dá para usar trechos de C# e de VB. VB.NET, né? Bom, voltando ali para o Orchestrator, então, acho que eu passei por tudo aqui, basicamente, quer dizer, por tudo não, tem bastante coisa, poderia se aprofundar mais, mas eu acho que já dá para dar uma boa visão daqui do que é o orquestrador. Então, ele é uma ferramenta administrativa para a pessoa ou para a equipe que administra o ambiente de robotização, né? Ele permite tu controlar quais são as máquinas, quais são os robôs, como é que está o andamento deles, quem está ativo, quem não está ativo, esses aqui estão fora do ambiente. Ele tem configuração também para te mandar e-mail, para te notificar quando um robô sai do ar. Então, se daqui a pouco eu estou usando esse robô aqui, no momento que ele sair, eu posso ter uma configuração para me mandar um e-mail para alguém avisando, o robô está fora do ar. E aí o cara vem aqui e vê qual é a situação, se ele consegue restartar, ou se caiu lá a VM onde ele está hospedado, se alguém desligou a máquina. Então, tem esses recursos aí de monitoração, que parte aqui desse dashboard, né? Aqui embaixo aqui eu não tenho aqui os dados, mas se eu tiver transações que eu executei recentemente, aparece aqui um gráfico também dizendo a variação de transações ok ou não ok aqui dentro desse ambiente, certo? Bom, então voltando agora para o estúdio, então eu falei para vocês aqui, a gente fez um robô bastante simples, né? Mas existem outros tipos de robôs também que é possível iniciar aqui, né? Eu vou fechar esse projeto, vou abrir um outro. Então aqui tem vários modelos aqui para orquestração, processo em segundo plano. Acho que alguém perguntou se rodava em background. Sim, tem robôs que podem rodar em background. Projeto de teste móvel para teste automatizado, tem alguns recursos, bastante recursos até para esse tipo de finalidade, né? Esse de estrutura empresarial robótica é um interessante. Eu vou criar aqui um projeto para mostrar para vocês. Tá? A gente não vai chegar a escrever todo ele, porque ele, assim como ele é voltado para uma aplicação mais robusta, ele tem muitos detalhes que demandaria muito tempo a gente cobrir e fazer uma demonstração deles. Mas vocês vão ver que ele trabalha dentro de um conceito de transação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um main que é bem diferente daquele outro, que nasceu em branco ali, e a gente foi arrastando componentes e criando um fluxo, né? Aliás, até falando em fluxo, a gente tem vários tipos de possibilidades aqui de programação. A gente tem a sequência aqui, eu vou mostrar depois cada um deles. O que a gente executou naquele momento foi um de sequência, eu fui só colocando elementos aqui. A gente tem fluxograma, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? A máquina de estados, que é esse aqui, então ele é uma abstração de uma execução com todas as etapas de saída e de chegada. Então, tu consegue olhar para ele e ter uma visão geral do que é o processo, né? Então, esse processo, ele começa com uma inicialização, tá? Nessa área de inicialização, se a gente clicar nele, ele abre uma sequência ali de passos, né?
Mas até antes de entrar, assim, só para a gente ter uma visão inicial, vou falar de cada etapa. Tá? Essa parte de inicialização, a ideia é, como o próprio nome diz, é iniciar o processo, e nessa inicialização o que se faz? Se lê os arquivos de configuração, se carrega toda a configuração, se vai no Orchestrator e busca aqueles assets que vão ser utilizados ao longo do processo, se abre todas as aplicações que são necessárias. Então eu colocaria aqui, por exemplo, toda aquela parte de login, eu colocaria num sequence e colocaria para ser executado aqui na inicialização. Então ele inicializa, deixa tudo preparado para começar as transações. Se for o caso, ele até navega para a tela onde a transação é executada, se é uma tela única onde tudo acontece. Então, dessa parte de inicialização, ele vai para uma fase de buscar a próxima transação. Aqui ele pode ir ou no Orchestrator buscar, esse é o padrão dele, né, de uma fila que exista lá, ou eu posso também configurar aqui na inicialização uma fila específica para ser consumida aqui. Eu tenho aqui variáveis globais, né? Então, eu tenho aqui variáveis, né? Globais, então eu posso criar uma fila global aqui e ficar consumindo ele internamente aqui. Então, poderia ler de algum lugar, ou de um Excel, ou do banco de dados, de qualquer componente aqui e executar essa fila aqui dentro mesmo. Então eu pego o próximo elemento e processo esse elemento. Então aqui é onde eu vou fazer o e-mail, ou imputar os dados numa outra ferramenta, enfim, vou fazer aquilo que é o processo da minha transação. Aquilo que a transação, aquilo que se repete no meu processo, certo? Posso ter algumas situações aqui de saída, né? Então notem que aqui o fluxo inicial, start para inicialização eu venho para essa parte de busca de dados e processo dado. Aqui eu tenho 3 saídas possíveis. Eu posso ter uma saída com sucesso, até vou botar isso aqui um pouquinho mais para o lado para a gente ver melhor aqui cada um deles. Eu posso ter uma saída com sucesso, vai buscar o próximo dado e continua, esse aqui é o default, né? Fiz o meu processo, deu sucesso, vou lá, busco o próximo, deu sucesso, fico nesse fluxo aqui. Tá? Quando eu não tenho mais dados, eu saio por aqui e vou para o End Process. Aqui no End Process, o que eu faço? Fechar as telas, fazer o logoff, que foi o que eu tinha esquecido naquele momento, fazer o logoff, fechar as telas, e qualquer ação que eu queira fazer no final do processo. Se daqui, por exemplo, eu fui armazenando alguma informação e eu quero transferir isso, eu posso fazer aqui no End Process, né? Então, essa é a parte final do processo. Também vou para cá se der algum erro de sistema aqui em cima. Tá? Na inicialização, não consegui carregar a tela, o site está fora do ar, não adianta eu querer vir para cá, eu já vou direto para essa finalização. Então, a saída com sucesso vem para o próximo item. A saída que dá algum erro de negócio, como a presunção é que se o erro é de negócio, é uma regra de negócio que não foi cumprida e que não deve ser cumprida na próxima execução. Se eu tentar de novo cadastrar mandar um e-mail para uma nota que não tinha e-mail cadastrado, eu não vou conseguir na segunda tentativa. Então, um erro de negócio, ele vem para cá para pegar o próximo item, ele abandona aquele item, ele dá um erro naquele item, se for no Orchestrator, deixa isso registrado lá, para me saber que aquele item não foi processado. Tá? Se não é no Orchestrator, eu vou ter que ver no log da execução local, né? Mas ele vem para cá no sentido de que pega o próximo item e segue o baile. Então, se der qualquer erro de negócio com um item de transação, ele não interrompe o robô. Ele vem para cá e vai para o próximo item. Tá? A outra saída dele é um erro de sistema. O que é um erro de sistema? Não carregou uma tela, o site não carregou completamente, um componente ficou por algum motivo não foi identificado. Ou seja, é uma situação que eu posso ter recuperação. Então, o que ele faz? Ele vem para cá para a inicialização para repetir todo o processo de inicialização. Então ele vai fechar o browser, ele vai abrir de novo todas as telas, ele vai dar um restart em todo aquele processo, ele só não vai ler de novo as configurações.
Vou mostrar depois aqui por quê. Mas ele vai reinicializar o sistema e vir para cá pegar a próxima transação. Só que ele tem um controle interno que vai garantir que ele vai buscar a mesma transação novamente. Por exemplo, se a gente utilizar o processo que a gente fez anteriormente ali, onde a gente digitou login e colocamos a senha, se a gente fizesse no reframework isso, que é o que o Henrique está mostrando aqui agora, ele iria fechar o browser, ia fazer o login novamente, mas ele iria travar porque não tinha o login, né? O logout, né? Logout lá. Isso. Mas ele iria se recuperar, ele iria nos mostrar Uhum. qual era o ponto, né? Isso. Então, ele vem para cá e vai para o próximo elemento e ele fica aqui até ele sair por uma situação. Ou porque deu um erro aqui, desculpa, ou porque não teve mais dados e aí saiu para cá, para o final do processo, ou porque deu um erro aqui. Então, se eu tiver um erro de sistema na inicialização, esse erro se repetir, ele vai sair por aqui também. Então realmente tem um problema maior, realmente o site está fora do ar, não foi uma coisa temporária, então ele sai por aqui. Então ele tem recursos aqui para repetir, e o interessante aqui também de visualizar é o caráter hierárquico das atividades. Eu consigo explicar todo esse funcionamento baseado na máquina de estados, olhando esses componentes macro. Mas se eu clicar neles, eu consigo expandir cada um desses comportamentos. Então eu consigo ver aqui, ó, que eu tenho uma área que tenta inicializar o processo. Basicamente, a máquina de estados tem uma condição aqui para entrada, uma condição de saída e as condições aqui. E nessa etapa aqui de inicialização, eu tenho uma área que é o if first run, que a gente chama, que é a primeira vez que roda, né, que aqui é onde ele vai fazer a busca das configurações. Então é por isso que ele só faz isso uma vez no início do processo. Nas outras vezes, ele só faz a inicialização das aplicações. Na segunda, terceira vez que ele passar por aqui, ele não carrega mais isso. Porque, teoricamente, as configurações são únicas, elas não vão variar se deu um restart ou não. Então, a princípio, ela fica aqui. Eu consigo mover isso, se eu quiser, se eu tiver alguma necessidade específica de carregar uma configuração, no caso de um restart, consigo tirar daqui também. Mas, a princípio, ela é toda construída pensando nessas premissas, né? Uma delas é que a configuração ela não muda por causa de um restart, ela vai continuar sendo a mesma. Se eu tenho uma variável, se eu tenho um e-mail para informar, esse e-mail não vai mudar porque eu fiz um restart. Então, isso fica numa área separada aqui. E aqui dentro eu tenho mais hierarquia. Eu posso ir me aprofundando aqui para entender melhor o que faz dentro de cada um desses componentes. Notem que eles fazem referências, eles fazem invocações de outros fluxos, que nesse caso vêm aqui construídos nessas outras áreas aqui. Então, eu tenho para cada uma delas, para a inicialização das aplicações, para o Get Transaction Data, cada um tem um fluxo específico aqui. Então, se eu for ver aqui o Initial Settings, que é onde eu carrego as configurações, eu tenho aqui toda uma parte de buscar um arquivo de configuração local, que a princípio é uma planilha, mas eu posso implementar isso de outra forma, né? Para cada configuração que eu encontro lá nessa planilha, o que está numa determinada pasta, ele busca do Orchestrator, né? Busca através dos assets que estão lá, né? E usa isso depois para aqui o get dos assets. Então, para cada role presente numa aba de asset, né? Eu vou buscar do Orchestrator através daquele get Orchestrator asset. Então, ele vai buscar lá a informação. Isso já está tudo pronto. Então, basicamente, eu preciso colocar no meu arquivo o nome dos assets e ele faz tudo isso para mim. Ele vai lá no Orchestrator, busca, armazena dentro de uma variável para me usar ao longo da execução depois. Então, é tudo muito bem organizado aqui na parte aqui do Get Transaction Data, que é onde ele vai buscar os dados, né? Ele tem um único componente que é o Get Transaction Item aqui.
Tá? Isso está dentro do main aqui. Deixa eu voltar aqui. Volta na hierarquia para poder avançar de novo naquilo que a gente precisa mostrar. Ó. Ó, ele tem um check stops, sinal de stop. É tanta coisa para mostrar que a gente vai se deparando com as coisas que são importantes de destacar. Aqui esse check stops, essa checagem de sinal de parada, é porque lá no Orchestrator eu posso mandar parar, eu até vou abrir, acho que eu estou com o Orchestrator aberto aqui ainda. Se eu tenho um processo que está em execução, deixa eu ver se eu acho os processos, aliás, os jobs. Eu não tenho nenhuma execução, eu não queria botar ele para rodar agora. Mas eu tenho dois botões aqui que eu posso parar ou matar o processo. Matar o processo significa mata ele do jeito que ele tiver. É uma situação extrema, se alguma coisa travou e eu não consigo sair de uma situação. E a outra é parar o processo. E aí o robô, se eu uso esse recurso de parar o processo, ele vai procurar esse componente e vai parar nesse ponto. Ele vai checar se ele receber um sinal de stop, o que ele faz? Ele avisa que foi parado o processo, diz que não tem mais transaction item e ele mesmo se interrompe por ali. Então é uma coisa interessante, claro que o programador também tem que saber usar isso, né, para colocar esses pontos de parada em lugares que façam sentido, onde ele terminou uma transação, e não é por acaso que essa checagem fica no início do get transaction data, ou seja, ele fez um processo, no que ele terminou de fazer o processo, voltou para pegar o próximo, se o robô, se alguém lá no Orchestrator mandou parar, ele para aqui. Ele não para no meio de um processo. Então isso aqui já fica preparado para parar num ponto de segurança. Então notem que todo esse arranjo de componentes, ele provê que tu tem uma transação que se repete, que se recupera de uma situação de falha, se recupera de uma situação de falha quando faz sentido se recuperar, quando é um erro realmente de aplicação, quando não é um erro de aplicação, quando é um outro erro de negócio, ele registra isso, mas vai para o próximo item, ele também não para por causa disso. Né? Em caso de sucesso, ele se repete, tem paradas com segurança, tem pontos onde tu sabe aonde tu tem que iniciar uma aplicação, então tu não fica abrindo e fechando a aplicação, tu abre aqui, né? Aqui eu vou ter uma chamada, se a gente olhar aqui a implementação para um framework initial applications, que é um desses componentes aqui, que normalmente ele fica em branco, ele só tem um logzinho, e aqui eu vou botar as ações para abrir. Aqui que eu vou dar o Open Browser, que eu vou dar até fazer o login, inclusive, ir para a tela da transação, para deixar tudo pronto para essa transação poder começar a se repetir. Certo? Então, tem esses pontos bem definidos aqui de como tratar uma transação, tratamento de finalização, eu já sei onde eu coloco. Então, é também uma forma de padronizar o desenvolvimento de tal forma que se eu fizer isso aqui, respeitando os pontos, fazendo a inicialização onde tem que fazer, fazendo a finalização, tomando todos os cuidados, se o Lucas precisar da manutenção, ele vai saber onde encontrar os componentes aqui. Né? Então fica tudo para um tipo de aplicação que tem que ser robusta, que tem que ser segura, que tem que ser eficiente, tu ter uma organização pré-definida e que os desenvolvedores conhecem facilita muito na hora de dar manutenção, porque cada um poderia inventar uma solução diferente para endereçar essas questões de recuperação de falha, de segurança, de eficiência, né? Bom, com relação ao reframework, então, eu acho que era isso que eu queria mostrar. Deixa eu só fazer mais mostrar alguns pontos aqui, acho que até eu posso abrir de novo aquele outro projeto, se eu ainda tenho ele aqui, do workshop.
algumas coisas que eu não quis me deter naquele momento, até para a gente poder cobrir logo a questão do Orchestrator e voltar aqui para esse framework, mas também são coisas que eu acho que são interessantes de mostrar no desenvolvimento. Algumas possibilidades que se tem aqui em cada um desses componentes. Então, como o Lucas já tinha até adiantado ali, a questão de seletores aqui, né? Eu posso querer editar os seletores que são a forma como o robô reconhece cada um dos elementos, né? Eu tenho, isso é capturado automaticamente, mas eventualmente eu posso ter aqui alguma coisa relacionada, por exemplo, eu já vi acontecer o título ter a data, e aí se eu vou executar esse robô no outro dia, aquela data já não é a mesma, ele já não identifica o componente. Então tem coisas que às vezes a gente precisa ajeitar aqui nos seletores, e aí tem uma ferramenta bem interessante, que é o explorador de interface gráfica, né? Ele é uma ferramenta que permite ver todos os aspectos de um seletor, não apenas aquele que automaticamente ele captura. Então eu acho que ainda estou com o Acme aqui aberto, eu posso pegar e também indicar o elemento aqui, e ele me dá toda a hierarquia de referências para esse componente. Tipicamente, o que é capturado automaticamente é o nível mais alto, que é a aplicação onde esse componente está, e o nível menor dele, que é a referência realmente àquele botão. Só que, eventualmente, eu posso precisar de alguma área intermediária. Então, eu posso selecionar aqui o inner text, posso selecionar o ANAME, que é bem seguro, é bem interessante usar esse cara aqui, geralmente a gente usa, porque geralmente ele não muda de conteúdo. Então a gente pode editar aqui e usar esse novo seletor para identificar o componente aqui dentro do projeto, tá? Eu posso renomear também os componentes, isso é útil porque depois, se der qualquer falha, no log aparece o nome do componente, então a gente pode renomear isso aqui, certo? Outra coisa, a questão hierárquica, né? Eu posso definir uma hierarquia de ações aqui, eu tenho atividades aqui, um sequence, por exemplo, posso incorporar aqui e dizer que é as minhas ações de login, por exemplo. E posso colocar aqui dentro todas as ações que são relacionadas a login. Henrique, se puder mostrar aí também a atividade if ali também, que é bem interessante Certo. também. Posso colapsar esse componente, e aí eu já não tenho mais uma visão tão grande das coisas, eu consigo ver elas por partes. Bom, isso aqui é a parte do login. Se eu não tiver, eu posso deixar isso dentro do projeto dessa forma. Se eu não precisar mexer em login, é uma coisa a menos para poluir o meu projeto. Quando eu precisar mexer nisso, eu expando isso e vejo o que tem ali dentro. Então é bem interessante para não ficar um projeto daqui a pouco extenso demais, né? A questão de if, então, a gente tem aqui vários recursos aqui, que é de lógica de programação mesmo. Posso colocar aqui uma condição e seguir um fluxo aqui dentro, colocar atividades aqui dentro, né? Então posso atribuir um valor para uma variável, posso escrever algumas coisas dependendo de uma condição. Então tem dois fluxos aqui alternativos, né? Estou colocando atividades aqui quaisquer, mas posso definir uma condição aqui em VB ou em outra linguagem aqui e cair dentro de uma desses fluxos aqui, né? Tem outros aqui também, tem o famoso do while, deixa eu botar aqui. Tem o while, o do while tem switch, tem tudo que tem em qualquer programação, tem componentes que implementam isso dentro do fluxo, certo?
E também a E, maioria das atividades, elas são configuráveis, né? Tu consegue configurar o tempo de execução, né, de cada atividade. uhum, elas têm timeout aqui, que É, tipo, esse open browser aqui, eu posso definir quanto tempo eu quero esperar esse cara. Se é um site que eu sei que ele demora para carregar, eu posso colocar um timeout para ele maior. Se eu sei que ele não que ele é mais seguro, posso deixar ele com o padrãozinho dele. Que mais aqui? Questão de comentários, tá? Eu posso colocar, deixa eu fazer uns Ctrl Z aqui para tirar um pouco dessa. Eu posso colocar anotações dentro dos componentes, tá? Anotações. Adicionar uma anotação. Isso pode ficar aqui dentro do componente, então eu posso documentar todo o meu código aqui dentro, dessa forma, dizendo que para cada ação que eu faça, o que ele está fazendo, ou posso também, como eu fiz aqui, colocar tudo dentro de uma etapa e documentar nesse nível aqui, né? Posso adicionar uma anotação aqui. Então, eu consigo escrever o código, deixar ele claro para quem lê, qual é a etapa de cada um. Aqui eu tenho uma sequência, né? Eu tenho um outro tipo de fluxograma, outro tipo de diagrama, que é um fluxograma, que aí ele que ele serve mais para fazer, para dar também uma visão macro do processo. Então eu posso aqui dentro colocar elementos aqui para repetir, deixa eu ver um aqui. Acho que também tem um if do... Como é que é o nome do cara? Eu não estou lembrado agora qual é o componente que a gente usa aqui, mas a gente consegue dar uma visão hierárquica de... tem um bom exemplo disso lá no... Deixa eu abrir aqui o workflow de novo. Esse cara aqui. Esse padrão de empresarial, ele tem uma parte dele, vou abrir aqui o main, que é a parte final de execução. Aqui nesse... Está no framework aqui. Bom, é bem assim, ó, e é aquela coisa que a gente não mexe, porque isso aqui já está pré-definido, mas quando a gente precisa, a gente sabe o caminho, né? Vocês viram que eu fui lá no main, na parte onde ele fazia, e eu cheguei aqui, onde deveria estar, mas ele é um workflow separado, então eu vou direto para o ponto. Então isso ajuda muito, a gente não precisa estar adivinhando onde é que as coisas estão. Então aquele tipo de fluxograma, dá para fazer esse tipo de anotação aqui, para caminhos alternativos, e aí sim cair em tratamentos específicos. Então tu olha, fica bem mais claro. Então se tu tem um if muito simples, daqui a pouco tu pode usar aquele if como a gente usou naquele outro projeto mais simples, né? Mas se tu tem uma sequência, ou vários encadeados, ou uma sucessão, talvez seja melhor usar esse tipo de notação, né? Ele tem a mesma função do sequence, só que ele facilita a visão. Ele te dá uma visão macro e, tipicamente, na ponta de cada um desses ifs, tem um processo maior, está hierarquizado aqui, ó.
consegue abrir e ver o que ele faz aqui dentro, mas tu não precisa ver tudo isso de uma vez só. Tu pode fechar esse processo e ver ele simplesmente sabendo, olha, o que ele faz esse cara aqui? Ele seta o status da transação lá para o orquestrador. Então, ele pergunta, é sucesso? Se é sucesso, ele vai mandar uma ação de sucesso lá para o orquestrador. Tem duas ações aqui dentro. Se não é sucesso, ele vai perguntar, é uma exceção de negócio, porque faz diferença lá no orquestrador também. Se é de negócio, ele vai fazer ele não vai tentar de novo aquela transação, ele vai dar uma falha. Se não é de negócio, ele vai dar um system exception e vai retentar essa transação. Então, a visão hierárquica tu consegue ver por aqui de forma macro. Ah, mas eu quero ver como é que é um system exception. Tu pode abrir aqui, aí tu vai navegar aqui por todas as ações, o que é feito, o que é setado, set transaction status lá do orchestrator, quais são as ações que são tomadas aqui dentro. Aí a gente gasta um pouco mais de tempo para analisar isso aqui e para fazer as alterações se achar que precisa fazer alguma alteração nessa área. Então é bastante útil aqui esses fluxos, né? São sequência para quando tu quer uma sequência bem definida de ações, né? Se essa sequência for muito grande, daqui a pouco tu pode quebrar em fluxos separados e ter arquivos separados para cada uma das áreas, né? Isso é bem comum de fazer, é o que se faz sempre, né? Fluxograma, que é para representar coisas desse tipo, onde tu quer representar com mais clareza caminhos alternativos, né? E a parte de máquina de estados também para te criar esse tipo de notação que te dá uma ideia de estados, né? Vou começar por aqui, vou para cá, quais são as condições para me vir para cá, né? Nota que uma máquina de estados vazia ela não faz nada, mas ela começa a organizar o teu projeto de forma hierárquica, e dentro dela, aí sim tu vai colocar dentro da parte das entradas o que tu faz, na parte das saídas, se tu tem alguma ação que tu precisa fazer na saída desse estado, né? O que tu faz quando tu chega nela, o que tu faz quando tu sai dela, e quais são as condições para ti para cada um dos próximos estados. Então ele já organiza o teu projeto dessa forma. Dependendo da circunstância, pode ser útil, né, ter essa visão mais macro do projeto como um todo. Certo? Que mais que a gente pode falar aqui também? Questão de comentários também dentro do código. A gente pode pegar uma... Oi? Também. A gente tem o process também. A gente tem o main, onde tem aquele mapeamento, e a gente tem o process também. Isso. O process transaction, que é onde é executada a transação, é que habitualmente ele não tem... ele é só um processamento de um process que inicialmente ele está em branco. Por acaso ele tem uma coisa que eu queria mostrar agora, que é nos comentários, que é possível fazer. Mas por que ele fica em branco? Porque é aqui que eu vou escrever o que eu quero que esse robô faça para cada transação. É aqui que eu vou colocar que ele vai mandar um e-mail, ou que ele vai escrever num outro sistema, ou que ele vai guardar no arquivo, enfim, o que ele vai fazer. Aqui vai ser a sequência de cada atividade do robô. Isso. Inicial, né? Uhum. Então, se eu tenho uma sequência, eu consigo comentar isso, eu posso desabilitar, é como se estivesse comentando o código. Então, já fica com um comentário, então isso aqui é uma atividade ignorada, quando chegar por aqui ele não vai executar. Né? Se eu quiser ignorar temporariamente ou desabilitar uma função do sistema, isso aqui pode ser uma sequência também de ações, né? Que eu ignorei uma só, mas aqui eu posso adicionar coisas aqui dentro, eu posso ignorar uma sequência de ações, né? Então tem bastante coisa que dá para a gente fazer aqui, se a gente olhar aqui as atividades, tem muita coisa aqui de eventos de usuários, gatilho de imagens. Eu posso configurar para que quando uma imagem apareça na tela, eu tome uma ação. Por exemplo, eu tenho lá um campo que ele é sempre verde, mas se ele ficar vermelho, é tipo um semáforo. Se ele ficar vermelho, ou um sinal de alerta, eu preciso tomar uma ação.
Então eu posso deixar um robô rodando, só olhando para uma tela, e se aquela imagem que é verde virar um ponto de exclamação ou virar uma coisa vermelha, ele é um gatilho de imagem que vai disparar alguma ação. Eu posso mandar um e-mail, posso fazer qualquer coisa. Então eu tenho um robô para ficar olhando um sistema só, talvez. Posso criar um robô para isso, né? Um gatilho de elemento também, que é quando aparece algum elemento, então ele tomar uma ação. Fluxo de trabalho que temos aqui. Integração com o aplicativo, tá? Com o Excel. Então tem toda uma parte aqui de ler célula, ler fórmula, ler um range do Excel. Ali eu usei um write range só. É que quando tu não especifica nada, ele começa a escrever no primeiro, na primeira célula lá do Excel, mas eu poderia colocar o range que eu quisesse escrever. Deixa eu botar aqui, só para mostrar. Então eu posso dizer aqui onde é que eu quero que comece o destino, qual a planilha, qual a coordenada, qual o data table, né? Então, se trabalha muito com data table, né? Então tu tem componentes para ler uma tabela do banco de dados, para armazenar de forma automática. Vocês viram que quando a gente fez ali a busca daqueles dados que estavam no site, aquilo caiu direto na data table, não precisei nem definir uma variável, só o assistente fez tudo para mim. Já criou até a data table ali, eu só precisei depois jogar o resultado no Excel, que também é bastante simples. Então é tudo muito simples aqui, né? Tem atividades aqui em tem o for each row, tem toda uma parte de data table, acho que eu vou mostrar até a data table aqui. Aqui, ó, de data table, para limpar uma tabela, para construir uma tabela, para adicionar uma linha, para adicionar uma coluna, fazer join de tabelas, fazer busca na tabela, merge. Então, como data table é uma coisa que tu busca do banco, tu escreve no Excel, é bastante utilizado, tem muitos recursos aqui para ordenar, para remover rows duplicadas. Dá para fazer bastante coisa aqui com essas tabelas, né? Tem o for each row, que é para percorrer uma tabela, ele faz automaticamente, joga tudo numa row e tu começa a trabalhar com linha por linha aqui dentro, que é uma espécie de for each, né? Tem um for each simples, que daí não é de tabela, que daí tu pode fazer com arquivos, com outros recursos. Então, é bastante grande os recursos que vem aqui com a ferramenta, e ainda tem aqui a parte de pacotes, que eu posso buscar pacotes na internet, de fontes oficiais, do Connect, que o Guilherme falou lá no início, que tem bastante componentes, então a gente pode buscar aqui também mais componentes, incluir bibliotecas, né? No orquestrador, NuGet, na pasta local também. Então, tem muito recurso, tem muita coisa que dá para baixar e estender as funcionalidades dessa ferramenta. E quando tu baixa e gera um projeto aqui com um desses recursos, automaticamente quando tu exporta para o orquestrador e ele joga na máquina que vai efetivamente rodar, lá na máquina também o robô tem a inteligência de buscar todas essas dependências e montar tudo que ele precisa para executar. Então, é bastante seguro tudo isso. Bom, acho que eu falei bastante aqui de todos esses componentes. Talvez dê para mostrar também rapidamente, voltando ali também na página da YPF, que isso, na verdade, é uma parte de um conceito maior que a YPF tem, né, que é de hiperautomação. Então, aqui nos produtos, o que a gente falou aqui foi basicamente do estúdio, do orchestrator e do robô, que é construir, gerenciar e rodar. Mas eles têm também outras áreas que surgiram recentemente, de de ferramentas de mineração de processos, eles chamam aqui, né, que basicamente é uma aplicação web, um site interno, tu coloca dentro da empresa, para os próprios funcionários, para os próprios colaboradores cadastrarem oportunidades que eles acham que dá para ser automatizado. E nisso já vem
uma série de perguntas que ele vai respondendo, que ajuda também a classificar se aquilo é repetitivo, se aquilo é baseado em regras, se aquilo ali... enfim, uma série de perguntas que ajudam a depois apresentar isso para o gerente de RPA, já dizendo se aquele processo que foi cadastrado realmente ele tem características de ser automatizado, mais ou menos, né? o que é mais indicado. Então, é toda uma área aqui de mineração de processo para automação, a parte de métrica também do que foi feito, beleza, rodei esse robô, mas o quanto ele me trouxe de ROI, qual foi o retorno que ele me deu, o que eu ganhei com isso. Então, tem aqui produtos para fazer esse tipo de análise e medida, né? A parte de engajamento também dos colaboradores, para que eles vejam que isso está acontecendo dentro da empresa e queiram colaborar com isso. Então, tem todo um ecossistema de ferramentas que endereça essas áreas que eles chamam o conceito de hiperautomação. É por isso que essa ferramenta está tão bem colocada lá no quadrante do Gartner. Tem várias... tem uma visão muito completa, e essa visão muito completa é muito bem endereçada, é muito bem realizada através dessas ferramentas aqui. Henrique, a gente tem duas perguntas aqui. A primeira é se tem alguma integração de descargas para telefones ou mensagens de texto também. É assim, tem integração, tá? Tem componentes que fazem isso, tá? E assim, o que abre um grande leque, assim, é tudo aquilo que for conectável via API, ele tem recursos para conexão. Então, só aí tu abre um grande leque para uma série de recursos, né? Para integração. Então, ele consegue chamar uma API de telefonia, do que for para enviar pacotes aí com informações para serem tratadas por essas áreas. Mas normalmente tem robôs, né, que enviam mensagens, mas aí é via web mesmo, né? Com outros aplicativos, né? Mas Sim, SMS é bem... Show. E a segunda aqui que a gente tem é na análise de telas e dashboard. Seria possível ele monitorar comportamentos gráficos? Tipo, entender se um gráfico caiu ou mudou de cor e etc. Sim, acho que tem um componente ali, acho que a gente até falou rapidamente ali dele, que ele identifica uma mudança na tela. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma aplicação, por exemplo, que monitora uma determinada situação e ele está sempre verde ali, me dizendo que aquela situação está ok. Se aquele elemento muda para vermelho, eu tenho triggers, eu tenho disparadores que percebem isso, eu tenho atividades que são triggers que cuidam disso, né? Então eu defino uma área da tela, o que eu vou esperar que apareça ali, se é um ponto de exclamação, se é um sinal vermelho, se é o que for, né? E quando isso acontece, automaticamente ele dispara uma determinada atividade, que pode ser um sequence, que faz uma série de ações, pode mandar um e-mail, pode se conectar via API com a outra aplicação e derrubar ela, enfim, pode fazer o que tu imaginar ali. Né? Então tem sim como monitorar comportamentos, mudanças de tela, mudanças de estado. É só uma questão de identificar exatamente o que se espera que aconteça, né? E isso pode ser a nível de imagem ou a nível de componente até. Por exemplo, se aparecer um botão na tela, ou se aparecer um campo de texto, ou se mudar a tela, posso tomar uma ação, que aí é algo que tá olhando para os elementos da tela, né? Apareceu um elemento novo, apareceu um campo de texto, apareceu alguma coisa, eu tomo ação. Tem outras atividades que são ligadas à imagem em si. Aí eles não vão olhar se é um elemento, se é um botão ou o que quer que seja, mas se aquela área ficar com a imagem que tu está esperando, que te leve a tomar uma ação, ele vai disparar uma ação e vai
tratar aquilo ali de alguma forma que tu vai definir. A não ser também que se o site mudar o layout, isso também interfere, né? As atividades, como a gente mostrou ali, têm os seus seletores. Ou Isso. seja, se o layout de algum site mudou, o robô não vai reconhecer aquele site, porque ele já tem o seletor salvo do anterior, né? Isso é uma coisa importante, tá? Porque quando tem todo um trabalho ali, a gente fez um exercício bastante rápido ali de pegar os componentes e jogar na tela e fazer, mas é bom dar uma revisada nos seletores para ver se não tem alguma coisa que possa mudar de tempos em tempos, tá? E aí tem seletores que são mais seguros, que a gente conhece, né? Quem programa, quem conhece de automação também sabe já quais são algumas características que podem mudar. Por exemplo, eu tenho lá isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Fiz uma automação e tinha um campo de data em cima. E aí eu vi aquele campo de data ali e verifiquei que era a data do sistema. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar e tirar aquela data ali, botar um asterisco, que é um complemento, né? Então ele continua usando aquele seletor, ele continua olhando o resto do campo, mas a parte que era uma data que poderia mudar de um dia para o outro, a gente tem que tratar isso, porque a gente sabe que vai funcionar hoje, amanhã não vai funcionar mais. E também, se mudar o layout do site, tem alguns seletores que a gente sabe que necessariamente mudam, e outros não. Então a gente sabe quais são os mais seguros, né? Isso tem na documentação. Uma coisa importante também para mostrar para vocês, que agora acabei lembrando por falar nisso, é toda a parte de treinamento deles, né? Então, tudo isso que a gente viu aqui, isso é coberto, eles têm recursos bem interessantes para treinamentos. E deixa eu achar aqui, só que muda toda hora o site, é bem... onde é que está a parte de treinamento aqui? Praticamente todo mês aí tem alguma atualização, né? Mas geralmente essa porta de serviço, o Marketplace Academy, Aliança Certificação Academy, aqui, parte de aprendizado. Então, a gente pode ver os cursos aqui. E tem a gente vai ver que tem todo um ciclo de curso, tem toda uma sequência que tem uma cobertura excelente. Tem os planos de curso aqui. Então tem a parte aqui de fundamentos, arquitetura de solução. Então tem uma série de sequências aqui de cursos e cada um deles. Deixa eu abrir um aqui. Esse aqui de fundamentos. Então aqui a parte de variáveis, tipo de dados, introdução a RPA, ao papel de RPA, manipulação de dados, então toda aquela parte de data tables lá, Excel também, como trabalhar com Excel, interação com os componentes visuais, os seletores, né, os cuidados que tem que ter. Então aqui que a gente vai ver quais são os seletores que são mais seguros, aquilo que eu falei, a gente sabe já o que quando muda o layout de uma tela, com certeza vai impactar no seletor e com certeza vai impactar no funcionamento do robô. E o que é mais seguro usar para que isso não aconteça. Organização de projeto, manipulação de erro, então tem toda aquela questão de não só do try-catch de programação, que a gente tem componentes que fazem o try-catch, mas também outros componentes também para manipulação de erro, a parte de depuração, tratamento de PDF, como é que ele lê PDF, então ele consegue ler ou através dos componentes que estão ali dentro, os campos do PDF, ou através de OCR, né? Então, mesmo que o PDF seja uma imagem, tem componentes nativos que fazem essa leitura, a automação de e-mails, então ele tem componentes para se conectar, ele não precisa abrir uma ferramenta de e-mail para mandar um e-mail,
Ele mesmo se conecta com o servidor de e-mails, ele tem componentes para isso, e manda e-mail, né? Basta tu indicar para ele qual a caixa postal e tudo, ele manda. A parte de Orchestrator, né? E a parte do Robotic Enterprise Framework, que é aquilo que a gente viu ali, aquela abordagem, aquela organização mais robusta ali de fazer robô. Basicamente é o Robotic Enterprise Framework, o nome daquela estrutura ali. E aí tem todos eles aqui, tem uma série de cursos aqui de sequência para serem feitos, é bem interessante. Tudo isso leva à parte de certificação, né? Então tem também toda uma área aqui voltada à certificação, né? Então tu pode fazer os cursos e os cursos realmente cobrem perfeitamente essa parte. Eu acho muito interessante fazer o curso da própria YPF, porque como eu digo, tu tá bebendo água direto da fonte. Tu não tem o risco de alguém mudar alguma coisa, adaptar. Não, se tu faz o curso direto com a YPF, tu pode ter a segurança de dizer, o padrão é esse, porque foi esse que eu aprendi nos cursos da YPF. Se tu fizer de alguma outra forma, talvez não seja tão seguro, né? Às vezes até o próprio profissional pode se enganar, enfim. E aqui não, aqui a gente tem certeza que a gente está bebendo água da fonte. E é água abundante, tem bastante recursos ali, os cursos são bem completos, com vídeo, com quiz no final, com exemplos. Em inglês, viu? Mas legendados, mas para quem não entende muito bem de inglês, tem em russo também. Pode ser uma alternativa aí. Está bom. Aqui, de novo. Deixa eu entrar ali num curso ali só para mostrar a estrutura de um deles. Eu não sei se eu vou conseguir entrar porque eu acho que eu não estou logado ali. A gente tem uma última pergunta aqui, Henrique. A gente já está encerrando aí em função do horário, mas até complementando um pouquinho essa pergunta, é bem interessante, né? Se com a entrada da RPA seria o fim de aplicações como Ctrl+M, né? Ou seja, aplicações que fazem agendamento de jobs, ou se na verdade, enfim, seriam soluções concorrentes e complementares. Essa questão do Ctrl+M, por exemplo, né? O Ctrl+M ele é muito focado para automação de processos realmente de TI, né? Quando a gente fala em backups, automação de scripts. Então, obviamente, uma ferramenta como o Ctrl+M ele vai ter algumas vantagens, né, em relação a ser bem focada a execução desses scripts, mas uma ferramenta como o RPA, ela é muito mais completa. Então, no momento que o Ctrl+M ele é limitado a executar tarefas específicas de TI, como executar scripts shell, conectar em servidores, o RPA ele é muito mais complexo, né? Eu consigo fazer um processo inteiro, por exemplo, de monitoramento da execução do job, leitura dos logs, identificação, leitura inteligente, né, com NLP, né, com Natural Language Processing, para identificar dentro do log caso tenha dado algum erro. Enfim, o RPA ele é mais completo, né? Eu diria que são soluções complementares. Obviamente, essas soluções focadas em agendamento de processos de TI, talvez elas estejam um pouquinho mais à frente em alguns itens, mas com o RPA poderia ser feito tudo que uma solução como Ctrl+M faz, o RPA também faria. Só que, na verdade, de certa forma, seria talvez um pouco de desperdício, porque o foco do RPA realmente é automatizar processos, muitas vezes até maiores, né, mais complexos do que realmente apenas rodar jobs de TI. Mas, com certeza, sim, se tiver que rodar jobs de backup, restore de ambientes, monitoramento, disparo de e-mails, com certeza o RPA consegue fazer e atende muito bem também. Isso, e com segurança de poder restartar se der qualquer erro, tratamento, log. Exatamente, muito bem colocado, Henrique. Tem um ponto muito positivo com o RPA, que é o fato de, além de eu disparar e agendar os jobs, eu consigo agendar alguma atividade dentro daquele software que está sendo monitorado. Então, por exemplo, eu estou agendando a execução de um job de backup. Caso tenha dado problema naquele backup, eu posso fazer o robô entrar no software ou entrar no sistema, fazer um restart daquele ambiente, simulando como se realmente fosse um profissional, por exemplo, do NOC,
né? Eu tenho uma central de NOC, que o pessoal faz atividades rotineiras, eu poderia ter um robô configurado para fazer isso. Então tem muitos mais ganhos, né, com o RPA. De certa forma, seria até complementar, o RPA poderia disparar o job do Ctrl M, caso aconteça alguma coisa, o RPA simula uma ação que um ser humano, né, que um profissional, que um analista de NOC, analista de Service Desk faria, por exemplo. Isso aí. Aqui eu entrei em um curso aqui, só para mostrar rapidamente as partes, então tem toda uma parte introdutória do que vai ser tratado. Aqui é com relação a dados, então as strings, o que elas são, conceitos, tem vídeo, aí tu roda o vídeo, ele tem uma explicação, depois tu pode fazer tem o transcript do vídeo, que é todo o texto do que foi falado ali durante o vídeo, né? Que aí, se tu não tem uma boa familiaridade com o inglês, pode tentar traduzir isso aqui para ajudar. Durante o vídeo, ele executou lá um determinado workflow, então tu pode fazer o download desse workflow para testar no teu ambiente, para poder manipular e também participar daquilo. Não é só um vídeo que tu vê o cara fazer lá e se perdeu. Não, tu pode baixar o que ele fez lá e mexer tu mesmo ali na hora. Recapitula principais partes do vídeo também, o que foi dito, uma espécie de resumo dessa parte. Aí ele vai para uma outra etapa. Então, cada uma dessas etapas, né, depois tem uma parte prática ali, de exercícios também, né? Vou pular aqui para essa parte prática. Então, tem uma explicação. Aqui eu já abri a solução, mas geralmente isso já fica fechado aqui. O download da solução. Então, geralmente isso vem sem essa parte de download e sem a parte da solução. Tu só vê aqui o problema, ó, tenta fazer isso aqui. E depois se tu não conseguir sozinho, se tu quiser uma ajuda, tu pode abrir aqui e ele te dá a solução, como é que tu vai fazendo, cada etapa. E depois tu faz o download também do resultado final. Então, tu consegue fazer no teu ritmo. Se tu consegue fazer sozinho, daqui a pouco tu vai fazer tudo, não vai nem precisar olhar a solução. Daqui a pouco tu pode dar uma espiadinha, porque, pô, tem uma parte que tu trancou, e aí como é que tu vai fazer? Aí tu olha aqui a solução, tu destranca aquela parte e vai em frente. Então, por isso que eu digo, ele é bem completo. Tem vídeo, tem o texto, tem o resumo, tem a solução, tem o download para te fazer e executar no teu ambiente. Então, tu baixa ali o estúdio, acessa essa área aqui de treinamento e vai fazendo os exercícios, vai fazendo aqui, tu vai avançando no conhecimento e vai te tornando um desenvolvedor de RPA aí, para ajudar aí esse processo que vem crescendo. Certo? Alguma coisa que eu acho que o que eu tinha para apresentar, eu acho que era isso. Não sei se tem mais alguma coisa que alguém gostaria de tratar, ou bacana, Henrique. Já estendeu bastante, claro que é bastante coisa técnica, a gente acaba indo, né, sempre querendo mostrar mais, mas acho que foi legal. Então, pessoal, agradecemos aí a participação de todos, né, esperamos que tenha sido interessante, que tenha sido produtivo e agregado conhecimento, né, e até o próximo workshop. Ficamos à disposição aí também, caso queiram esclarecer alguma dúvida diretamente com a GVB, né, e fiquem acompanhando os próximos workshops, teremos várias outras soluções inovadoras também. Henrique, Lucas, obrigado. Obrigado. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal.